Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. É motivo de muita alegria mais uma vez estarmos unidos e reunidos com o propósito de louvarmos, exaltarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor Jesus. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7, o versículo do 11 ao versículo 17, que fala fortemente aos nossos corações. E tem como epígrafe o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e que ela ia, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhas. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, Naim é um pequeno texto da Bíblia que está registrado somente no livro de Lucas. Porém, traz para nós uma mensagem poderosa. Naim significa, queridos amados, charmosa ou gratidão. E essa cidade existe, louvado seja o nome do Senhor, até os dias de hoje, agora como ponto turístico, louvado seja o nome do Senhor. A sua localização está aproximadamente 50 quilômetros de Cafarnaum. Essa, por sua vez, estar à beira do mar da Galileia, ao lado do norte. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas diz que Jesus estava em Cafarnaum no episódio do centurião de Cafarnaum, antes de perseguir ou de prosseguir a caminhada para a cidade de Naim. Dois grupos de pessoas seguiam a Jesus. O primeiro grupo, queridos, era o grupo dos discípulos. O segundo grupo era o grupo das pessoas que seguiam Jesus. E nós podemos observar que ambos estão nesse caminho para seguir a Jesus, ou por causa de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Grandioso é o Senhor Jesus. Então vamos ver algumas diferenças entre esses grupos, porque as diferenças deles são enormes. A primeira diferença, os discípulos seguiam Jesus porque eles eram servos do Senhor. Até hoje nós seguimos a Jesus porque
somos servos do Senhor. A multidão só segue apenas para acompanhar Jesus, para ver os feitos de Jesus. Os discípulos estão sempre perto de Jesus, sempre fazendo a vontade de Jesus, sempre obedecendo a Jesus. Mas a multidão estão de longe, só observando o que Jesus faz. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O discípulo, eles querem ouvir a palavra de Deus, eles querem aprender com Deus, ele quer aprender com Jesus, mas a multidão só quer olhar e assistir. Não tem nenhum interesse de aprender. Entra no ouvido e sai por outro ouvido. A verdade é esta. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a multidão quer a bênção, os discípulos, eles querem o dono da bênção. Eles querem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão só quer milagre e receber profecia, mas os discípulos querem ouvir a palavra de Deus. Enquanto a multidão foi atraída pela fama de Jesus, os discípulos foram chamados e escolhidos. A multidão apenas faz barulho, mas os discípulos, aleluia, adoram Jesus em espírito e em verdade. E hoje eu lhe pergunto, você é discípulo ou é multidão? É preciso nós analisarmos e fazer a nós mesmos essa pergunta. Será que eu sou discípulo ou será que eu sou a multidão? Será que eu estou parado ou será que eu estou buscando a face de Deus continuamente? A igreja, irmãos, somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E temos que estar em comunhão com Deus, em comunhão com nossos irmãos. Muitas vezes você é um irmão que é muito atarefado. O trabalho cotidiano toma todo o seu tempo. E você quase não tem tempo de ir à igreja. Mas você tem que entender que você é templo e morada do Espírito Santo. Aonde você estiver, você pode estar orando. Aonde você estiver, você pode estar evangelizando, falando do amor de Deus. Aonde você estiver, você pode louvar ao Senhor. Amados irmãos, é muito bom servirmos a Deus. É muito bom sermos o servo de Deus autêntico. Eu sei que nós temos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, mas vivemos sempre pedindo perdão a Deus por todas as nossas falhas. Mas Lucas, ele mencionou, aleluia, a respeito da viúva de Naim. Porque a viúva de Naim, ela só tinha um único filho que sustentava a mesma. E agora ela se vê privada do seu filho e não tem mais perspectiva de vencer as barreiras, de vencer os problemas, as provas, e ela estava chorando muito.
De um lado vinha Jesus Cristo com os seus discípulos e uma grande multidão. Vinham felizes, vinham na paz. Do outro lado vinha uma multidão fazendo o enterro do filho da viúva, ou estava a caminho do cemitério com o cortejo. Mas Jesus olhou para ela e disse: não chores. Quando Jesus para conversar com alguém, algo maravilhoso e surpreendente vai acontecer. E ele parou. E ele disse: não chores. Ele tocou no esquife. E o filho da viúva sentou-se, ressuscitou e ficou conversando com todos. Jesus Cristo, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele passou 3 anos e meio na terra fazendo diversos milagres. Ele ressuscitou também Lázaro e ressuscitou também a filha de Jairo, porque ele tem todo o poder. Eu não sei o teu problema, a tua dificuldade, mas nesta manhã, com a ousadia do Espírito Santo, eu vou lhe perguntar: qual é o teu problema? Jesus, ele pode resolver o teu problema. Jesus, ele pode te dar vitória. Basta você querer, basta você crer. Quando ele falou para Jairo, quando o mensageiro veio dizer para Jairo, para não incomodar o mestre, que sua filha tinha morrido, ele olhou para Jairo e disse: crê tão somente. E nesta manhã, ou neste grande dia, o Senhor está dizendo para mim e para vocês: crê tão somente. Quando Jesus mandou a viúva de Naim parar de chorar, ela parou de chorar. E ela foi abençoada, porque ela teve o seu filho novamente. Jesus deu vida outra vez ao filho da viúva. Ressuscitou o filho da viúva. O que eu quero dizer com isso? Para nós obtermos vitória, nós temos que obedecer. Quando você obedece à palavra de Deus, quando você está alicerçado dentro da vontade de Deus, você é um bem-aventurado. Queridos irmãos, essa mensagem da viúva de Naim é uma mensagem que nos traz a fé, que nos traz a confiança no Deus no qual nós servimos. Não tem nada que Deus não possa fazer. Ainda em Lucas 1,37, nos fala que para Deus nada é impossível, ou porque para Deus nada é impossível. Não desanima na caminhada, não te entristece. Deus está do teu lado, te ajudando em tudo e por tudo. Cabe você fazer a sua parte. Ele é o Senhor dos senhores
e Rei dos Reis e Príncipe da Paz. Então, crer tão somente. Jesus está no controle de tudo. E Ele te ama. Não importa a maneira que você está vivendo hoje. Talvez você diga, eu estou errado, eu não estou dentro da vontade de Deus. Deus me esqueceu. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Deus nunca vai te esquecer, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele jamais vai te deixar. Ele morreu, Jesus Cristo, da cruz do Calvário, por amor a você, por amor a mim, porque estávamos destituídos da sua glória e não tinha mais solução para nós, e Deus, vendo que estávamos perdidos, enviou o seu Filho unigênito para nos libertar e nos dar uma nova oportunidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não importa o que você fez, levante a sua cabeça, peça perdão, continue no caminho, que Jesus vai te abençoar e que você vai ser alcançado pela salvação. E para os ouvintes da palavra de Deus, que ainda não aceitaram Jesus Cristo, agora é a oportunidade. Como eu digo sempre, a porta da graça ainda está aberta. Enquanto essa porta estiver aberta, você tem a oportunidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas depois que a porta se fechar, a oportunidade também findará. Mas eu quero vos dizer, se você ainda não aceitou Jesus Cristo e tem esse desejo, repita comigo esta palavra: Senhor Jesus, nesse momento eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Me faz herdeiro e co-herdeiro do trono dos céus. Perdoa todos os meus pecados. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Queridos, se você proferiu essas palavras, procure um ministério que professe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Continue lendo a palavra, continue obedecendo a palavra, pois agora você passou da morte para a vida. Agora você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém.